A nossa vida é uma constante evolução. E mais cedo ou mais tarde todo mundo muda de opinião. E quer você goste, quer você não goste, Pablo Marçal é um homem que divide opiniões. E é por isso que hoje nós vamos ver a estratégia que fez eu mudar de opinião sobre o nosso querido Pablo Marçal. Esse vídeo corre uma grande chance de furar a bolha, pode ser que eu chegue em novas pessoas. Então eu sou o Daniel, o conselheiro. Neste canal eu falo de dinheiro, finanças e conselhos sobre a vida. Nós conversamos sobre várias coisas aqui. Seja muito bem-vindo, tá bom? E vamos para essa dissertação aqui sobre a estratégia do Marçal, tá? Eu quero te apresentar os motivos para eu não gostar dele, e acho que para a maior parte das pessoas que não gostam dele não gostarem. Vou te apresentar a estratégia dele, vou te falar as minhas críticas e, por fim, os meus conselhos. Então se acomode aí e venha comigo nesta viagem, tá certo? Vamos começar pelos motivos? Os motivos do porquê eu não gostava dele, porquê as pessoas não gostam dele, tá? Eu separei 3 motivinhos aqui. 3 simples motivinhos. O primeiro, ego. Pense num camarada egudo, o Pablo Marçal. Ele passa a imagem de ser um cara muito arrogante, tá? Então, no primeiro contato que eu tive com o Pablo Marçal, eu não senti o mínimo interesse em ouvir o que ele tinha a dizer. O cara se achava a última bolacha do pacote, né? Ninguém gosta desse tipo de pessoa. Ninguém gosta daquela pessoa que ela se acha superior a todo mundo. Ela se acha a pessoa especial. A pessoa que se destaca. Ela é o centro de tudo. O Pablo Marçal me passava muito essa vibe, essa energia. E eu não gostava dele, tá? Humildade, ela gera empatia. E falta de humildade gera raiva e nojo, que é um pouco do que eu sentia por ele. Não muito, mas é um pouco do que eu sentia por ele, tá? Motivo número 2 são as mentiras. O camarada é mentiroso demais, né? A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira e aqui a gente acha que o Pablo Marçal é o pai do diabo, né? Brincadeiras à parte, ele é mentiroso, não tem muito o que dizer, né? Porque a estratégia que ele usou para chegar no máximo de pessoas foi contar aquelas histórias exageradas de helicópteros e tubarões, né? E por incrível que pareça, não foi assim que eu conheci ele, tá? Não foi assim que eu conheci ele. Embora essas mentiras me irritassem, depois de eu ouvir, não foi assim que eu conheci ele. Tudo que eu via sobre ele era só que ele vendia cursos e ele enganava lá as pessoas e tal. A imagem que a mídia tava passando dele ali, né? Mas mesmo sem conhecer ele ou o conteúdo dele, eu já tinha essa imagem de que ele era um mentiroso, tá? Na minha mente, igual ele mesmo gosta de dizer, né, que ele entrou pro consciente coletivo, na minha consciência ele já era um mentiroso. E pra mim ele era só mais um vendedor de curso, né, desses que se aproveitam da boa vontade das pessoas. Ou seja, o filme dele estava queimadaço comigo, tá? E o motivo número 3 de eu não gostar dele é a falta de empatia, tá? Total falta de empatia ele transmite. Antes daquele episódio do Rio Grande do Sul, a imagem que eu tinha do Marçal é que ele era só um cara mal educado e que humilhava as pessoas lá no seu evento, né? Porque os vídeos que eu mais vi dele foi dele xingando pessoas lá nos eventos dele. Então o que acontece? Se uma pessoa que tá dando dinheiro pra ele trata mal, imagina as outras pessoas. Como que eu vou sentir empatia por um cara desse? O cara trata mal quem paga pra ver ele, quem gosta dele. Então, tipo, eu olhava ele como um cara super arrogante, super nada a ver. Então a minha admiração por ele era zero. Era zero, tá? Por causa de todos esses motivos aí e mais um pouco. Só que agora vem a estratégia, né? Qual que é a estratégia dele? Isso fazia parte do plano dele, tá? Só que ao contrário da maioria, não foi naquele episódio do Rio Grande do Sul que eu comecei a mudar de ideia sobre o Marçal. Não foi. Foi quando ele começou a contar as estratégias dele. Ó. Eu mudei de ideia sobre ele quando ele começou a ir em podcasts e falar que tudo isso era de propósito. Isso me chamou a atenção. Que eu falei, caramba, eu já vi isso em algum lugar. Ele explicou isso em algumas palestras, alguns podcasts, tá? Mais recentemente, um trecho do vídeo do João Curry. Meu, olha o que ele falou no vídeo do João Curry. Eu vou até colocar aqui pra você ver o que ele falou. Como é absurdo. É absurdo o que ele falou. Absurdo, assim, de genial, tá? Absurdo de genial. Deixa eu pular esse anúncio aqui, peraí. Não sai do vídeo não, é só um anúncio, tá? A gente ganha dinheiro com anúncio. Você tá numa plataforma que sobrevive de anúncio. Calma, respira, tá bom?
Ó, você tá me ouvindo aí? Ah, você tá ouvindo a tela? Tá ouvindo eu? Vou ouvir a tela agora. Gaveta. Pra ser popular. Ó, isso aqui, essa frase, cara. Presta atenção. Corrupção na minha mesa, já vou pôr minha ponto 40 já dentro da gaveta. Pra ser popular, você tem que ser um idiota. Ou parecer um idiota. E depois você tem um prazo curto pra demonstrar que você não é um idiota. Pra ser popular, você tem que ser um idiota ou parecer um idiota. E depois você tem um prazo curto pra mostrar que você não é um idiota. Essa é a estratégia que fez eu começar a mudar minha visão sobre ele. Porque, mesmo sabendo que era de propósito, eu achava que a intenção dele era só vender cursos enganosos. Só que aí, parando pra ouvir ele, eu vi que não era bem isso. O cara é um estrategista, ele tinha coisas boas a ensinar. E calma, eu não vou falar de política aqui, Calma. Talvez você já tá preparado aí pra comentar. Ó, lá vem mais um pagar pau de político. Não é isso que vai acontecer aqui, tá? Calma, muita calma. Eu me identifiquei tanto com essa estratégia porque eu já vivi algo parecido. Quando eu cantava rap, eu me promovia a partir de brigas na internet, ou seja, através de hate, sabe? Quanto mais cagada eu fazia, mais eu alcançava o sucesso, entre muitas aspas. E eu sei mais do que ninguém que quanto mais alguém te odeia, mais essa pessoa divulga o seu nome. Não tem como. A pior coisa que alguém pode sentir por você é indiferença, como o próprio Marçal fala, né? Eu já sabia disso de algum outro lugar, não lembro de onde. Mas as pessoas têm que sentir algum sentimento por você. Eu até ensino isso lá no meu treinamento do Segredo do Thumbnail. Se você quiser conhecer, primeiro link da descrição aí, tá? Mas o que o Marçal fez foi algo muito diferente, embora seja parecido, ainda muito diferente do que o que eu via lá no rap, tá? Eu só tinha visto uma pessoa até então fazer isso de uma forma tão majestosa e proposital, tá? E essa pessoa é o Rafa Moreira. Talvez você não conheça o Rafa Moreira, mas ele virou meme há uns anos atrás com aquela música Bro, Faz Sol. E eu cantava rap, eu era desse movimento. E, pensa num camarada que era odiado por causa dessa música. Todo mundo xingava o Rafa Moreira onde ele ia. Por onde o Rafa Moreira passava, o nome dele na internet era um hate absurdo. Só que ele conseguiu reverter isso lançando músicas que falavam da vida dele. Igualzinho o Marçal tá fazendo. O Marçal fala da família dele, mostra o passado dele nos podcasts, lá no Fritada, e isso converte as pessoas. O Rafa Moreira fez a mesma coisa. Ele começou a lançar umas músicas sentimentais, contando a história dele, falando opiniões assim, tipo, perdoando os inimigos, sabe? Mostrando que ele era superior àquilo. E, cara, fazendo isso, o Rafa Moreira se tornou um ícone do hip hop, uma das pessoas mais amadas da cultura hip hop atual. E o Pablo Marçal tá fazendo a mesma coisa, só que é numa escala bem maior, né? Porque o rap é uma bolha. O Pablo Marçal tá no mainstream, popular, televisão e tudo. Mas é parecido. É por isso que me chamou a atenção. Eu prestei atenção e falei, opa, eu já vi isso em algum lugar, tá? Eu já fiz isso em algum lugar. Tinha visto isso em algum lugar. Só que de qualquer forma, essa estratégia de crescer tomando hate, sendo odiado, ela é muito difícil. Seja pro Rafa Moreira, pro Pablo Marçal, ela é muito difícil. E eu admiro, tá? Eu admiro as pessoas que conseguem exercer ela bem, mesmo não concordando 100% com ela. Eu acho que uma pessoa que ela faz isso, ela merece, no mínimo, ser considerada uma grande estrategista, tá? No mínimo, porque não é fácil você aguentar essas pancadas. Literalmente pancadas e cadeiradas, né, o Marçal? Mas isso não é fácil, tá? Então, assim, tem coisas boas nisso, eu já vou falar das coisas boas dessa estratégia, mas antes eu quero te apresentar as minhas críticas, tá? Que nem tudo são flores, tá? Porque vale lembrar que essa estratégia, por mais que ela seja boa, ela chame atenção, ela faça você ficar conhecido, né? Porque você vai falar um monte de besteira, as pessoas vão te olhar e depois você converte essas pessoas em fãs, né? Vale lembrar que isso dá dinheiro, só que muitas pessoas vão pra sempre acreditar que você é aquilo que você vendeu, tá? Como meme. As pessoas vão sempre acreditar, algumas, que você é as besteiras que você falou. Na internet é assim. As pessoas vão sempre acreditar que você é a besteira que você falou, tá? Então, se você, sei lá, faz igual o Rafa Moreira, uma música e é odiado, algumas pessoas nunca ouviram as novas músicas do Rafa Moreira. Elas acham que ele é aquele mesmo cara bobão, que cantava aquela música lá e fazia uns gestos estranhos. E mesma coisa com o Pablo Marçal. Algumas pessoas não vão assistir os podcasts e a opinião dele. E vão achar que ele é sempre aquele cara que, igual eu achava, que trata as pessoas mal e tudo. Mesmo que seja um personagem, né? Se assim podemos dizer. E pra mim, o principal motivo pra não fazer essa estratégia, o ponto mais baixo, são as mentiras, tá?
crescer com mentira é complicado. Porque até onde você está disposto a ir para ficar milionário, tá? Até onde você está disposto a ir? Vou fazer uma pequena alusão aqui, para você entender, tá? Pequena alusão aqui no meu caderno. Aqui, ó, está o dinheiro. Aqui está o dinheiro. Liga pra minha letra feia não, tá? Aqui está o dinheiro. E aqui está você. E aqui, nessa linha, está a corrupção, está a mentira, está a maldade. Você atravessaria? Ou você procuraria achar um atalho? Porque o que essas pessoas aí estão fazendo, o que o Marçal tá fazendo, é atravessando aqui, cara. Porque por meio da corrupção, por meio da mentira, você alcança dinheiro, tá? Só que a pergunta que fica é, você mentiria que para uma nação inteira por fama e sucesso? Você mentiria? Se a resposta for sim, então o que te faz tão diferente desse senhorzinho aqui? Que você tanto critica? O que te faz diferente de um político? Se você atravessaria a corrupção, a maldade, a mentira para alcançar o que você quer, que é o dinheiro. Pra mim, honestamente, diferença nenhuma. Diferença nenhuma. Pra mim você é só mais um. Se vendeu e se corrompeu, tá? E está igual ao nosso amigo Lully. Igual esse senhorzinho. Outro ponto também que eu discordo do Marçal, outra crítica que eu tenho pra fazer, é em relação à Bíblia e a Jesus. Eu sou cristão, tá certo? E o Marçal, ele pode até ser uma boa pessoa na sua vida particular. Eu não tenho dúvidas que ele é. Um bom pai pros filhos dele, um bom esposo pra mulher dele. Eu não tenho dúvidas disso. Acompanhando, vendo ele falar assim, eu vejo que ele é uma boa pessoa. Ele tem um conhecimento assim do evangelho e tal. Só que ele ama o dinheiro mais do que a Deus. Isso fica nítido justamente pela alusão que eu fiz aqui, ó. Tá? Porque ele aceita mentir, se corromper pra ter dinheiro. Então ele ama o dinheiro dele mais do que ele ama a Deus. Não tem como fugir disso. E se ele ama o dinheiro mais do que ele ama a Deus, ele não é cristão. Mesmo que ele fale que ele é, que ele fale que ele não ama o dinheiro, ele ama. As atitudes dele mostram. As palavras dele dizem que não, mas as atitudes mostram que sim, ele ama o dinheiro mais do que a Deus. Então, pra mim, espiritualmente, ele está perdido e precisa de um verdadeiro encontro com Jesus. Tá? Então eu escrevi errado aqui, eu não vou corrigir agora não. Então, essas são as minhas críticas. Só que nem tudo são pedras, né? Nós temos que aprender a ponderar. Por quê? Agora chegam os meus conselhos, tá? Eu sou conselheiro e quero te aconselhar. Então, ouça os meus conselhos, amiguinho. Você pode ouvir os meus conselhos? A Bíblia diz assim, ó. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Então eu posso julgar tudo. Todas as coisas eu posso julgar. Tá? E julgando o Pablo Marçal, me baseando nessa palavra, o que eu percebo? Dá para aprender muito, e eu tô aprendendo muito com ele sobre marketing, inteligência emocional, administração, desenvolvimento pessoal, comunicação, raciocínio lógico. Cara, a comunicação do Marçal é incrível. Observar ele argumentando, como ele se comporta, é muito bom para nós que queremos ganhar dinheiro, prosperar na vida, empreender, muito top, tá? Inteligência emocional, achei muito interessante também. E aplicando essas coisas, algumas delas, eu confesso que eu tô tendo alguns resultados positivos na minha vida particular, tá? Então o meu conselho é que você avalie a mensagem e não adore o mensageiro, tá? Não seja um idiota que ama tudo que o Marçal diz, como se ele fosse um deus, e nem seja um idiota que odeia qualquer coisa que tem o nome do Marçal só porque você odeia ele e viu um videozinho dele. Seja equilibrado, ponderado. Tá certo? Isso é justamente o que ele quer, se você fizer isso. Ele quer que você ame ou odeie. Ele disse isso, eu tava assistindo ele esses dias e ele disse isso. Ele falou, olha, o Bolsonaro conseguiu ganhar a presidência por causa disso. Olha que legal, acabou de chegar uma venda. Enquanto eu tô fazendo o vídeo, chegou uma venda. Top demais. Top demais. Se você quer fazer vendas assim como eu faço na internet, clica aí no primeiro link do comentário fixado, no primeiro link da descrição, conheça o segredo do thumbnail, tá bom? O Marçal, ele quer que você ame ou odeie ele, porque ele disse isso. Ele disse, tipo, o Bolsonaro, ou ele é amado ou odiado, por isso que ele ganhou a presidência, porque metade do país odeia e metade ama. Esse é o jogo dele. Então você tem que ter raciocínio, tá? Eu não acho isso errado, cada um ganha a vida como quiser, cada um joga o jogo que quiser. O que eu tô fazendo aqui é que eu quero te ensinar
abrir os seus olhos pra você jogar o seu próprio jogo, assim como eu faço. Eu jogo o meu próprio jogo. O Marçal não vai manipular minha cabeça. O Lula não vai manipular minha cabeça. O Bolsonaro, seja quem for, não vai manipular minha cabeça. Eu tenho minha opinião. Eu sei ponderar. Eu sei ouvir, eu sei ver o que é bom, eu sei ver o que serve pra mim, eu sei ver o que não serve. E é isso que eu quero, senso crítico da sua parte. Que você tenha senso crítico, tá? Então não sai criticando sem entender. Não sai criticando sem entender. Porque o Marçal, ele pode ser o que for, mas ele tem boas coisas a ensinar. Isso é um fato, ele é muito inteligente. Então apenas absorva o que ele tem de bom, viva a sua vida, porque ele vai viver a dele. Simples assim, tá? Saiba aprender com o que ele tem de bom e rejeitar o que ele tem de ruim. Simples. E foi por isso que eu mudei de opinião sobre ele. Porque antes, pra mim, ele era um mentiroso, isso e aquilo. E pra mim, hoje, ele é um cara, assim como eu, inteligente, que procurou conquistar suas coisas na vida, conquistou, só que espiritualmente eu acho ele perdido. Espiritualmente eu acredito que eu me encontrei em Jesus Cristo e ele ainda está um pouco distante da verdadeira filosofia que a Bíblia e que Jesus Cristo prega. Só isso. Mas eu não acho ele mais um babacão, essa imagem que eu tinha dele. Por quê? Porque eu vi ele além do meme. Pra mim, hoje, ele é um grande estrategista e uma boa pessoa. Como político, não sei, nós vamos saber depois que ele ganhar, porque na minha opinião, provavelmente ele vai ganhar. Depois que ele ganhar, a gente vai saber se ele é um bom político ou não. Por enquanto, não dá pra dar opinião sobre isso. E por esse vídeo é isso. Se você quer aprender a ganhar dinheiro na internet assim como eu ganho, clica aí no primeiro link do comentário fixado, no primeiro link da descrição e descubra como eu fiz mais de 1.500 inscritos em menos de 15 dias, tá certo? Muito obrigado pela sua atenção. Aqui em cima está mais um vídeo aqui desse maravilhoso canal. Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo. Valeu! Tamo junto!